Olá pessoal, tudo bom? Como sempre eu espero que sim, espero que vocês estejam se cuidando, cuidando também dos seus. Estamos aqui mais uma vez para dialogar virtualmente, a respeito das questões sobre as quais temos falado desde o início desse ano, que elas têm um fio, que acabam alinhando, os diferentes temas que são discutidos nas disciplinas, Saúde, Sociedade e Ambiente 1 e também Socioantropologia, né? E no dia de hoje a gente tem uma nova discussão, uma nova etapa desses nossos diálogos, que se referem ao artigo Discriminação em Saúde, um problema de acesso, de autoria do Fernando Mendes Massignan, do João Luiz Dornelles Bastos e do Fulvio Borges Nedel. Né? É um tema que, na verdade, ele se alinha aos anteriormente tratados nas disciplinas, as conversas anteriores que falam de desigualdades sociais, culturais, de questões de gênero, elas se alinham também à discussão de hoje. Né? Mais uma vez, a gente reconhece aqui nesses nossos diálogos a importância de tratar temas que passam por questões que são sociais, culturais, de gênero, ou seja, se referem às questões biopsicossocioculturais do universo da saúde. Né? Então, o artigo de hoje, a nossa referência de hoje, se soma às anteriores nesse sentido, de a gente continuar esse tipo de discussão, esse tipo de debate, que, ao meu ver, é importante para se contextualizar as questões relativas ao universo da saúde, não meramente relacionadas apenas à existência biológica das pessoas, levando em consideração outras questões, que se referem à sua existência integral. Então, seguimos aqui com esse debate hoje. Então, uma das questões, que os autores colocam logo no início de seu trabalho é uma interrogação sobre o que é, afinal de contas, discriminação. O que significa discriminação? Então, eles colocam ali, os significados possíveis do termo, que muitas vezes o senso comum nos indica de maneiras, digamos assim, não são aquelas, talvez, que devam ser aquelas a serem reconhecidas, pensando-se num espectro maior da existência dos problemas relacionados à própria discriminação ou dos atos discriminatórios. Então, no primeiro instante, discriminação é um substantivo feminino que significa distinguir e diferenciar, separar alguma coisa. Esse é um significado do vocábulo em si, correto? Pegando lá no dicionário, por exemplo. Mas eles vêm a seguir e digam. No entanto, o sentido mais comum dessa palavra aborda a discriminação como fenômeno sociológico e não apenas como vocábulo, cujo sentido é apenas esse primeiro que foi destacado. Então é um recado interessantíssimo, importante, que os autores já dão logo no início de seu trabalho, ressaltando que aqui estamos diante de um fenômeno sociológico e não apenas de uma palavra que tem um significado apenas. Interessante. E a seguir eles vão se aprofundando, começando a caminhar um pouco mais profundamente nesse âmbito, dizendo o seguinte: uma espécie de resposta comportamental a discriminação é uma espécie de resposta comportamental ao estigma e ao preconceito, definidos como atitudes negativas em relação ao valor de grupos sociais específicos ou uma forma efetivada de estigma ou preconceito, e dessa forma constituindo uma nítida distinção entre ideias, atitudes ou ideologias e suas consequências comportamentais em ações discriminatórias. Então, a discriminação não é em si o preconceito. O preconceito não necessariamente vai ser sempre discriminador, ou vai se converter em ações discriminatórias, mas ele é a origem da própria discriminação. A discriminação é ato, entende? É o ato de fato, levar a determinadas consequências o preconceito. O preconceito fomenta isso, os atos discriminatórios, ou seja, essa resposta que é comportamental a um estigma baseado nos preconceitos. Então, se a pessoa tem preconceito em relação à origem das pessoas, à raça das pessoas, à orientação sexual das pessoas, ou dentre tantas outras questões possíveis, quando ela age com base nesse preconceito, ela age no sentido discriminatório.
de apontar aquela pessoa, de evitar que ela possa ter acesso a determinadas oportunidades sociais. Todos esses são reconhecidos, portanto, como atos discriminatórios, ok? É importante ressaltar isso. E os autores seguem dizendo, ainda com relação a essas questões, que a discriminação acontece quando há uma atitude adversa perante uma característica específica e diferente. Daquela que a pessoa que emite, né, a ação discriminatória acredita estar em uma determinada posição e ela encontra outra pessoa que esteja num espectro diferente. E aí ela age com relação a esse encontro, né? Quando há uma atitude adversa perante uma característica específica diferente daquela que a pessoa acredita possuir. Uma pessoa pode ser discriminada por causa da raça, do gênero, da orientação sexual, da nacionalidade, da religião, da situação social, etc, 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 etc. Infelizmente não existem tantas barreiras para os atos discriminatórios, inclusive, né? Em termos de definição, de limite, olha, há discriminação com relação a só isso aqui, não com relação a outras coisas tantas. Mas o peso das pessoas gera atos discriminatórios, o tipo de roupa que elas usam, o tipo de ideias que elas conservam, enfim, tudo isso é celeiro para esse tipo de problema. Uma atitude discriminatória resulta na destruição ou comprometimento dos direitos fundamentais do ser humano, prejudicando o indivíduo no contexto social, cultural, político ou econômico. Isso é uma questão que eu acredito ser bem nítida para todos nós. Os prejuízos, pode-se dizer, eles são inclusive não apenas para o indivíduo que é discriminado, mas para todo o contexto social, na verdade, né? Ou seja, se afeta questões que são da vivência coletiva e não apenas individual quando atos discriminatórios são fomentados. De acordo com o artigo 7 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, todos são iguais perante a lei, têm direitos sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação, né? E ao longo dos anos, a Organização das Nações Unidas tem feito vários esforços para erradicar a discriminação nas sociedades das nações integrantes. No entanto, e infelizmente, muitos, pode-se dizer que um amontoado gigantesco e quase imensurável de problemas nesse sentido ainda se mantém. Muitas guerras baseadas em atos que são discriminatórios, e que ferem a existência daquele que é considerado outro, diferente, têm ocorrido desde a Declaração de 1948, infelizmente. Isso, obviamente, também não fica sem resposta, em termos de tentativa para dissolver esse tipo de problema. Podemos dizer, por outro lado, também, que talvez o debate a respeito dessas questões, desses problemas que são seríssimos, e que afetam diretamente a vida, e muitas vezes levam à morte das pessoas, tem sido talvez um pouco mais visíveis hoje em dia. O que não significa que atos de negligenciamento desses problemas também não persistam, inclusive entre nós aqui. A discriminação é originada em um preconceito. E por isso esses dois conceitos, discriminação e preconceito, apesar de estarem relacionados, eles são distintos, como eu mencionei anteriormente. Um preconceito não necessariamente ele sempre vai redundar em um ato discriminatório. Entendem a diferença? O preconceito não pressupõe, portanto, o ato de tratar diferentemente uma pessoa. Pode simplesmente fazer parte de uma estrutura mental, que não, por isso, seja, digamos assim, tratado como algo inofensivo. Porque não é. Porque ele sempre vai ter impotência, ou seja, potencialmente ele sempre vai ser a origem de um ato discriminatório ou de um ato discriminatório violento, podemos dizer. A discriminação é fruto desse preconceito e a concretização da forma de pensamento, portanto. E assim, mais uma vez, não dá para tratar o preconceito como algo inerte, insípio. É sempre um germe da violência. Sempre, sempre, sempre o preconceito é em potência o germe da violência. A discriminação positiva aí é uma questão interessante que os autores colocam, que muitas vezes a gente sempre reconhece na palavra discriminação um conteúdo necessariamente negativo. E há um conceito de discriminação positiva, que os autores explicam da seguinte forma.
A discriminação positiva acontece quando a pessoa que pertence a um determinado grupo e que sofre frequentemente com os atos discriminatórios é favorecida por isso. Assim, uma pessoa que normalmente é prejudicada, é favorecida, de forma a criar uma sociedade mais equilibrada, né? Por exemplo, quando uma empresa contrata um indivíduo negro simplesmente porque pessoas negras costumam, estruturalmente no caso do Brasil e de outros lugares como os Estados Unidos, serem discriminadas, né? E outros exemplos tantos podem ser indicados nesse sentido. É a base para o conceito de políticas afirmativas, né? Que não se referem apenas às questões raciais, inclusive, mas se referem também às questões de gênero, de origem, né? Ou seja, com relação a pessoas que são de nacionalidades diversas e precisam de oportunidades para sobreviver em um lugar diferente daquele que é a sua origem. Então, a discriminação positiva, ela busca o quê? Equalizar as relações sociais, equalizar, equilibrar as oportunidades dos indivíduos a partir do reconhecimento da desigualdade, das iniquidades e dos atos discriminatórios sofridos por um grupo social específico. Essas duas palavras, portanto, têm formas de escrita bastante parecidas, mas possuem, né, aí eles estão falando especificamente de discriminação e discriminação, né, que são palavras parecidíssimas, né, tanto que eu me embolei aqui. Discriminação é uma coisa, discriminação é outra. Palavras com a forma parecida, mas sentidos diferentes. Enquanto discriminação significa distinguir, separar no sentido sociológico que estamos discutindo aqui, e discriminação é um termo jurídico que significa retirar a culpa de um crime. Então, a troca do I pelo E, nesse sentido, faz muita diferença, né? Enquanto uma significa exatamente isso que nós estamos tratando aqui, os atos de distinção, de separação, né, com efeitos negativos, ou no âmbito do conceito de ações afirmativas de maneira positiva, né, quando a letra é trocada, o I é jurídico, que é a retirada da culpabilidade de uma pessoa em relação a um determinado crime. A investigação científica a respeito de discriminação e sua relação com a saúde também é algo que é comentado pelos autores em seu artigo. A investigação científica do preconceito e discriminação é hoje considerada prioritária para garantir, por exemplo, o princípio de equidade dentro do Sistema Único de Saúde, né? E que se refere ao acesso a serviços de saúde e começou a despertar interesse, no entanto, em um tempo mais pretérito, mais distante desse que vivemos agora. A década de 1920 carrega consigo as primeiras discussões em torno das correlações possíveis entre a discriminação e a saúde, e o ambiente em saúde. Notemos que, nos anos seguintes a essa data de início dessa discussão, né, ocorreram uma série de problemas com relação a atos discriminatórios que levaram à morte de um número gigantesco de pessoas. Acho que todo mundo sabe aqui eu me refiro. Até aquele momento, a ideia de superioridade racial, a gente vai entrando nesse exemplo suscitado aí, por exemplo, era hegemônica e legitimada pelas teorias raciais da época, supostamente científicas, né? Esse debate ele nasce no século XIX e se arrasta até o século XX, especialmente, né, aquele que se concentra nas questões da eugenia. Né? Então, os eugenistas discutiam muito essa questão de superioridade, suposta superioridade racial e supostos defeitos genéticos daqueles que eram considerados degenerados. Né? Defeitos genéticos que levavam também a supostos defeitos morais, né, entre essas pessoas que eram de determinados grupos raciais. Né? Apregoavam, portanto, a existência de supostas raças humanas, justificando, portanto, a exclusão, a escravidão, o isolamento de categorias sociais consideradas inferiores, inclusive o seu desaparecimento. Né? A experiência do nazismo, mas não apenas ele, no século XX, na primeira metade do século XX, é talvez o exemplo sempre mais indicado nesse sentido, mas a eugenia era algo que se apresentava em diversos outros espaços, inclusive na geografia e no tempo, né? Diferentes.
O mesmo tipo de teorização também apontava a inferioridade supostamente natural das mulheres em relação aos homens, bem como no âmbito da saúde, disseminava a ideia de degeneração, como citei agora há pouco, condições supostamente constitutivas de alguns sujeitos que os tornariam moralmente inferiores, justificando sua exclusão. Ideias nascidas no século XIX que se mantêm muito fortes até a primeira metade do século XX. Entretanto, o modo de explicar e investigar os conceitos que fundamentavam a hipótese do preconceito e da discriminação como fenômenos supostamente naturais, dado que calcados na inferioridade, suposta inferioridade do outro, modificou-se expressivo e paralelamente aos acontecimentos decorrentes das transformações socio-históricas ocorridas ao longo do século XX. Muita coisa mudou, de fato, né? Se reconheceu o caráter extremamente perigoso, nocivo, né, de tais ideias. No entanto, é perigoso também dizer que essas ideias elas desapareceram completamente. Talvez a gente possa elaborar uma série de exercícios, né, de reflexão, pensando em como elas têm surgido novamente, mesmo que de maneira dissimulada, no contexto atual de pandemia por Covid-19, inclusive, dizendo, né, que não é problema certas pessoas morrerem, inclusive. Os autores destacam um número escasso de pesquisas sobre o tema, discriminação em saúde no Brasil, especialmente em comparação com o panorama, né, científico, o panorama acadêmico existente nos Estados Unidos da América. Né? Ou seja, um debate muito mais amplo, né, muito mais volumoso nos Estados Unidos quando comparado ao cenário do Brasil. Uma das questões que talvez possam alimentar o debate sobre as razões de ser disso é ainda a persistência de determinadas compreensões de que o universo da saúde tem que ser cercado, dos aspectos biológicos, dos aspectos técnicos, desconsiderando-se outras questões que importam de maneira central também para o universo da saúde, tais como os chamados determinantes sociais, culturais, né, sobre os quais a gente já conversou, inclusive. Nos Estados Unidos, a luta pelos direitos civis, lá nos anos 1960, e a luta feminista pelos direitos das mulheres, né, pode ter contribuído para a visibilidade da ideia de que a discriminação resulta justamente nas relações intencionalmente desiguais de poder entre as diversas categorias sociais. E é o que de fato acontece, como a gente já debateu nos textos anteriores. Né? As questões relacionadas ao papel de gênero, às orientações sexuais, as questões raciais, todas elas são potencialmente formadoras de nichos de desigualdade que importam diretamente contra a saúde das pessoas, seja no acesso, seja inclusive por atos discriminatórios no ambiente de saúde. Todas essas questões, portanto, devem ser reconhecidas pelo profissional de saúde e por ele compreendidas, a fim de que possa, né, dar a atenção necessária às pessoas que procuram, necessitam do cuidado. Tal visão estimulou o desenvolvimento de ações afirmativas, voltadas para a redução do impacto dessas desigualdades, como, por exemplo, a adoção de cotas para as minorias étnico-raciais e sexuais implementadas nas universidades estadunidenses ao longo do tempo. Questão que foi trazida aqui para o Brasil e se apresenta nas universidades públicas, sobretudo. No Brasil, a partir de 1980, em meio à retomada dos princípios da democracia, tão combalida, justiça social e equidade, observa-se a ampliação das perspectivas teóricas e metodológicas nas reflexões sobre discriminação no campo da saúde coletiva, né, reconhecendo-se essas questões relativas às desigualdades provocadas pelos atos discriminatórios e que incidem diretamente sobre a saúde das pessoas. Tem sido demonstrado, portanto, que as experiências discriminatórias estão associadas com condições diversas de saúde mental, por exemplo, incluindo transtornos de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático e comportamentos deletérios à saúde, como tabagismo, consumo abusivo de álcool, sedentarismo, dietas menos saudáveis, especialmente em indivíduos e grupos histórica e socialmente estigmatizados. Uma pesquisa publicada em 2014, por exemplo, referente à epidemia de SARS lá na China, em 2003, menciona, por exemplo, como as pessoas que já sofriam com
transtornos mentais e, portanto, já sofriam também com estigmatização e discriminação social, elas tiveram seus quadros de saúde muito piorados em virtude daquela epidemia. Ou seja, elas não conseguiam, inclusive, ter acesso aos cuidados necessários para se proteger da epidemia e se cuidar caso fossem contaminados, né, infectados com o vírus. Né? Ou seja, a estigmatização e os atos discriminatórios já provocavam a vida dessas pessoas inúmeros problemas. Uma epidemia aumentou a estigmatização e a dificuldade de acesso em saúde dessas pessoas. Transportemos, né, essa reflexão para esse contexto atual. Né? Saímos lá de 2003, da epidemia de SARS, e vamos para a pandemia de Covid-19. Como atos discriminatórios podem, nesse momento, inclusive, ter perdido o foco de atenção por parte de várias autoridades por conta da própria pandemia. E pessoas que já sofrem com estigmatização social talvez estejam agora enfrentando dificuldades adicionais para conseguirem garantir a sua própria sobrevivência ou o acesso ao serviço de saúde. Né? Seja porque não puderam se isolar, não puderam cumprir quarentena, continuaram trabalhando, muitas dessas pessoas provavelmente se infectaram, muitas delas podem ter morrido, muitas delas podem inclusive vir a morrer ainda. Como uma consequência sistemicamente, organicamente ligada aos processos de discriminação e estigmatização social que já existiam antes da pandemia, inclusive, mas que a pandemia tem feito o quê? Aguçado, piorado. Né? São questões que são postas na ordem do dia e que, infelizmente, nem sempre as pessoas, para elas, voltam a olhar, né? Voltam a olhar, se atentam a elas, enfim. São questões que não deveriam ser negligenciadas, mas, enfim, a negligência já é grande com relação a essa temática. Exatamente por representar uma injustiça social, e não por afetar condições e comportamentos de saúde necessariamente, o estigma, o preconceito e a discriminação devem ser considerados objetos de preocupação da saúde coletiva. Mais uma vez, não é o SUS que vai resolver isso. O SUS é um instrumento que auxilia no combate a estes problemas. Ele não é a panaceia para esse mal. Ele não é antídoto universal. Porque a resolução desses problemas reside num pacto social mais amplo do que o próprio SUS. Mas o SUS, nesse sentido, assume para si a importante tarefa de auxiliar esse processo. Então, se os profissionais que estão dentro do SUS, por exemplo, ou mesmo aqueles que atuam na saúde suplementar, entendem a necessidade de se pensar nessas questões como temas que interferem diretamente em nossa saúde coletiva, né, já é um bom caminho para que a gente possa tomar o rumo de resolução desses problemas gigantes. O acesso à garantia do cuidado e a construção de vínculo entre os sujeitos, por exemplo, são influenciados, entre outros fatores, pelo modo como as instituições, desde a instituição pessoa até a sistêmica, ou seja, aquela pessoa que representa a instituição porque ela trabalha ali na recepção do OBS, ou ela trabalha na recepção do hospital, porque é um médico residente no lugar, porque é um enfermeiro que trabalha ali, porque é a pessoa que faz a limpeza, ela representa aquela instituição. A maneira como ela se comporta diante aos outros pode traduzir muitas vezes uma espécie de conivência institucional, uma conivência institucional com atos discriminatórios. Portanto, até desde essa pessoa que faz parte, né, do conjunto de trabalhadores e trabalhadoras da saúde que estão ali para atender as pessoas, para, né, conseguir, junto com elas, enfrentar os seus problemas de saúde, né, até a estrutura em si da instituição pode ser marcada por atos discriminatórios. Aí a gente vai chamar, né, de uma discriminação institucional. Pode ser homofobia institucional, racismo institucional e por aí vai. Né? Considerando-se que no exercício do cuidado a produção de intersubjetividades, ou seja, as relações entre as pessoas e seus significados, está dialeticamente ligada à experiência da realidade e do espaço social do cuidado, é potencialmente robusto para gerar ressignificações e deflagrar a reflexão ético-política
tão cara a construção da tolerância, do respeito, as diferenças e da solidariedade. As instituições, portanto, elas têm que trabalhar junto às pessoas que dela fazem parte, esses conceitos essenciais que estão diretamente ligados, por exemplo, aos princípios sustentadores do próprio Sistema Único de Saúde. As pessoas têm que entender por que elas devem buscar a compreensão da existência de outros contextos que não o seu, que ela deve entender que a diversidade é aquilo que mais natural existe entre nós seres humanos, e que atos discriminatórios não podem ser tolerados em um ambiente institucional que deveria promover o cuidado, que deveria promover a saúde, e não atos que podem, inclusive, levar ao adoecimento e à morte das pessoas, por uma série de questões diferentes. A postura do trabalhador em saúde, portanto, ao se colocar no lugar do usuário e receber suas necessidades, é compreendida como das formas de acolhimento, na medida em que atende e responde a essas demandas, tanto objetivas quanto subjetivas. Você tem que entender que as pessoas vão até o posto de saúde e não fazem isso por esporte. Elas vão por necessidade. Nós temos uma cultura, e já discutimos isso no debate sobre o gênero, por exemplo, em que muitas vezes as pressões sociais levam as pessoas a não reconhecerem que estão doentes, que é o caso dos homens, por exemplo, a retardarem muito a sua busca dos cuidados em saúde. Né? Então, as pessoas têm que compreender esses contextos socioculturais de forma a humanizar esse contato. Esse contato também não pode ser eminentemente técnico apenas. Né? Você tem que compreender, né, quais são os sentidos, inclusive comunitários, que os processos de saúde e doença têm para determinados grupos sociais, de forma, mais uma vez, a conseguir efetivamente atender às necessidades daquelas pessoas. Né? Do contrário, esse trabalhador em saúde ele vai conseguir ampliar determinados problemas já enfrentados por aquelas pessoas. Né? E isso é o que ninguém quer. O acesso, fator determinante para o uso efetivo do serviço de saúde, também resulta de fatores individuais, contextuais, relativos à qualidade do atendimento, influenciam no uso e efetividade do cuidado. Então, só remontando aquilo que já foi mencionado aqui, as pessoas elas têm que se sentir acolhidas nos ambientes, elas, portanto, não podem chegar ali e já encontrarem de cara, digamos assim, uma postura discriminatória em relação à sua própria presença naquele ambiente institucional, seja ele um hospital, seja ele uma estratégia de saúde da família, enfim. O estudo realizado por Leal e colaboradores aponta, por exemplo, a influência da discriminação sobre o acesso a um atendimento de pré-natal adequado e ao manejo do parto, tanto em serviços públicos como em serviços privados em saúde. Essa é uma questão cujo próprio Ministério da Saúde já chamou atenção várias vezes, né? Em como aspectos como raça e orientação sexual determinaram em muitos momentos o tempo de atendimento dos pacientes em consultórios médicos. Né? Ou episódios de violência obstétrica, por exemplo, que dependeram necessariamente ou se vincularam necessariamente a preconceito existente contra aquela paciente. Né? E que, assim, colocou a vida dessa paciente, da parturiente do recém-nascido, em risco. Então, isso é um debate forte, inclusive bastante polêmico, dentro do universo da saúde, já há algum tempo. Né? O reconhecimento desses atos é algo considerado importante. Demonstrou-se que mães classificadas como pardas e pretas na cidade do Rio de Janeiro, em relação às brancas, receberam menos anestesia nos partos normais e tiveram maior risco de perambular por mais de uma maternidade antes da luz. Ou seja, chegaram na maternidade, não tem vaga, aqui você não vai ganhar esse menino. Vai para outra. O estudo também evidenciou que mulheres pretas, pardas e brancas com baixa escolaridade enfrentaram principalmente duas formas de discriminação. Por nível educacional, né? Isso é bastante recorrente, infelizmente, né? Quando inclusive profissionais de saúde fazem troça, né? Fazem piada e divulgam isso nas redes sociais.
às vezes da dificuldade dos pacientes de entenderem termos técnicos, das questões de linguagem das pessoas, né, da cultura das pessoas, né, e a segunda pela cor da pele. Então, nível educacional, 2, cor da pele. Baixo poder aquisitivo e classe social foram as razões mais comuns para a discriminação nos cuidados de saúde, segundo resultados de pesquisa mundial de saúde. Esses dados sugerem que no Brasil a discussão sobre discriminação na atenção à saúde não pode desconsiderar a relação entre renda, classe social e demais marcadores sociais de desigualdade. Todos eles interagem. Né? Então, uma discussão interessante, que se pode fazer em tempo de pandemia, inclusive, é como esses marcadores sociais afetam, nesse momento, diretamente as questões epidemiológicas. Né? Essa epidemia ela é mais presente em pessoas com condição socioeconômica tida como mais favorável no início. Só que no seu processo de aprofundamento, né, ela acaba atingindo de maneira central e violenta as pessoas que, né, sofrem com esses marcadores estigmatizadores, né, com esses marcadores da desigualdade social, sobretudo. Né? Então, pessoas pobres, pretas e pardas, né, começam a alimentar a estatística da morte e do contágio, né, o que não pode ser desconsiderado, né, nesse instante. Os autores apontam para a necessidade de se investir em ações no âmbito institucional, né, especialmente na saúde pública, estimulando a criação de canais de comunicação entre usuários e gestores. Por exemplo, ouvidorias, linhas telefônicas gratuitas com serviços de orientação e informação, sensibilização dos conselhos locais, municipais de saúde, assim como espaços de formação profissional para trabalhadores da saúde com o propósito de discutir as conexões entre as diversas situações de discriminação e a produção das desigualdades sociais e formas de seu enfrentamento. É o que muitos autores chamam de formação continuada em saúde ou ensino e serviço, né? Que é muito necessário porque, infelizmente, uma quantidade não desprezível de profissionais da saúde negligenciam essas questões ainda. Né? No âmbito institucional, o governo federal, através do Ministério da Saúde, tem desenvolvido ou tinha desenvolvido estratégias para reduzir o estigma e a discriminação na atenção à saúde, ampliando o acesso à saúde por grupos marginalizados, e o que é bem representado pelas políticas nacionais, por exemplo, de saúde integral da população negra, saúde integral da população indígena, saúde integral da população LGBT, né, que inclusive foi mencionada em discussão anterior, que nós já traçamos aqui, ampliando, portanto, o acesso à saúde dos grupos marginalizados, com o objetivo de minimizar morbimortalidade relacionada a esses determinantes. Porque a desigualdade e a discriminação, elas também provocam, né, como um longo debate que a gente já tem feito, problemas relacionados à saúde das pessoas e, portanto, afetam diretamente a saúde coletiva, orientado pelo princípio de equidade, que norteia o Sistema Único de Saúde. Nesse esteio foi criada a chamada Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do Sistema Único de Saúde, que traz como uma de suas diretrizes gerais a sensibilização das equipes de saúde em relação aos preconceitos que permeiam as suas práticas e que muitas vezes, infelizmente, podem contaminar, né, os seus ambientes institucionais e levar risco à saúde das pessoas, infelizmente. A política de atenção integral à saúde da população negra, que eu mencionei agora há pouco, busca demonstrar os nexos entre racismo e alguns agravos à saúde prevalentes entre os negros no Brasil, né, que é uma política também pouquíssimo conhecida, infelizmente, mas que tem uma potencialidade enorme, e visto que nós temos 54% da população brasileira formada por negros, pretos e pardos, né, segundo dados do IBGE, a política de atenção integral à saúde da população indígena, que propõe formas de acesso à saúde que não colidam com as práticas culturais dos diferentes povos indígenas, né? E que nos últimos tempos, assim como uma série de outras políticas relacionadas aos povos indígenas, têm sofrido,
né, determinados processos de desestruturação, infelizmente, e foram propostas políticas específicas, como nós já comentamos na nossa discussão anterior, para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, no âmbito da população LGBT, e para demais grupos com dificuldade de acessar os serviços de saúde, como os idosos, as pessoas com deficiência, ou sob privação de liberdade. Né? Para algumas pessoas, isso segue sendo ponto de polêmica, quando na verdade a gente está falando de cultura de direito. Né? Está falando, né, da realização daquilo que são os princípios básicos, né, de distribuição correta, equânime das oportunidades de saúde. Cabe ressaltar que essas ações e políticas não asseguram, porém, a esses grupos o fim da discriminação nos serviços prestados pela saúde, mas ao criar barreiras e constrangimentos para essa discriminação, ou mesmo para a exclusão de um direito universal, conferem maior visibilidade às suas necessidades. Portanto, são instrumentos a mais de um processo longo de transformação pelo qual todos nós precisamos passar. Não são garantias, no entanto. Né? Essas políticas só se viabilizam quando traduzidas à realidade específica dos locais onde ela vai ser implementada, exigindo, portanto, um esforço conjunto, ou seja, sob a perspectiva de cada um e todos os gestores e profissionais, técnicos, conselheiros, todas as pessoas que atuam no ambiente em saúde, para que, de fato, essas ações tenham implementação garantida e que elas possam constranger os atos discriminatórios. Só a partir dessa tomada de atitude, né, desse reconhecimento de um dever para a saúde coletiva, inclusive, que essas questões elas podem começar a ser solucionadas da maneira que seja mais justa e equânime para todos nós. Né? Assim esperamos. Dar voz ao usuário, por exemplo, ao trabalhador em saúde, parece ser tão importante quanto promover as iniciativas de educação permanente para a transformação das relações pautadas em desigualdades que são evitáveis. Então, a relação de escuta, a horizontalidade no diálogo com os usuários do sistema de saúde, o diálogo permanente com os trabalhadores do ambiente de saúde, né, do serviço de saúde, são questões essenciais para conseguir coletivamente construir saídas para esses problemas. Permanece ausente uma política de combate à discriminação e aos privilégios que estão na base das desigualdades sociais que ainda permeiam o SUS, mas na verdade permeiam a sociedade brasileira como um todo, que sua criação seja orientada por uma agenda inclusiva, evitando-se produzir novos estigmas, pois os que temos já nos bastam, dizem os autores. Eu concordo bastante com eles. Mostram-se necessárias mais pesquisas sobre a ocorrência de discriminação e seus efeitos sobre a oferta, o acesso, a qualidade na atenção à saúde de segmentos da população mais vulneráveis ao estigma, ao preconceito, marginalizados pela sociedade. Né? São todas questões que permeiam, na verdade, a estrutura de nossa própria sociedade. Elas não são confinadas apenas à realidade da saúde. Essa é uma questão que nós temos que reconhecer. Né? Essas questões não são problemas da saúde, elas são problemas da sociedade. E a saúde tem um compromisso de compreender esses problemas da sociedade e de como eles podem interferir negativamente na saúde das pessoas. Portanto, desenvolver mecanismos que possam auxiliar nesse combate, né, às desigualdades, aos atos discriminatórios. Enfim, chegamos ao fim aqui. Espero que a discussão tenha valido. Estenderemos ela para a nossa interação na plataforma. Enfim, espero que vocês continuem se cuidando. Fiquem bem, suas famílias também. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Até mais.